Vamos começar falando então sobre o que eu acho que pode acontecer agora que o Yuta conseguiu decapitar o Kenjaku. Recapitulando, galera, o Toji disse lá na segunda temporada que ele não sabia o que poderia acontecer com as maldições no corpo do Geto caso ele fosse morto por isso. Ele preferiu não matar o Geto naquele momento, porque as maldições provavelmente seriam expelidas do seu corpo. Eu até cheguei a mencionar que quando o Geto ele foi morto pelo Gojo lá no filme Zero, não chegou a acontecer nada com as maldições, mas alguns de vocês me lembraram nos comentários que o Geto ele tinha, na verdade, usado a técnica máxima do Uzumaki. Então ele tinha praticamente zerado o seu estoque de maldições naquele clash final com o Yuta, e por isso nada aconteceu depois que ele foi morto. Só que agora a coisa é diferente. Se as maldições forem libertadas agora, faz sentido a gente considerar que o corpo do Geto esteja realmente morto e o Kenjaku tenha perdido o controle daqueles espíritos. E se a gente assumir que o cérebro do Kenjaku não poderia criar perninhas, não pode criar perninhas e sair andando sozinho por aí, esse seria um cenário não muito favorável para ele também, já que o cérebro dele também estaria em risco na presença de todas aquelas maldições. Só que eu sinceramente não duvido que pelo fato da cabeça dele conseguir falar estando fora do corpo, que o resto do corpo do Geto também não possa também se levantar e quem sabe se reconectar com a cabeça dele de volta afinal, se ele está conseguindo respirar e falar via o Wi-Fi, porque não ele poder controlar o resto do corpo também? Como a gente não sabe a extensão da técnica inata do Kenjaku, essa é uma possibilidade que permanece. Não tem como a gente cravar uma resposta exata para isso agora. Por outro lado, se a gente for considerar o fato dele ainda estar consciente no corpo do Geto e falando sem problema nenhum mesmo com a cabeça fora do corpo. Talvez o corpo do Geto não seja considerado oficialmente morto e o Kenjaku ainda tenha controle das suas maldições e esteja liberando nesse momento todas elas de propósito para distrair o Yuta. E esse eu acho que é o cenário mais provável porque dessa forma o Kenjaku ele poderia não só distrair o Yuta ao mesmo tempo em que alguma das suas maldições poderia pegar a sua cabeça e sair dali de perto salvando a sua vida. Lembrando que uma das maldições entre aspas sob o domínio do Kenjaku é o próprio feiticeiro Tengen. O Tengen mesmo, galera, já havia dito que ele pode ser considerado mais uma maldição do que um ser humano no seu estado atual. E por isso ele estava suscetível à habilidade de manipulação de maldições do Kenjaku. Na verdade, do Suguru Geto. Inclusive a gente viu o Kenjaku chegando a controlar o próprio Tengen capítulos atrás. Então galera, a possibilidade que eu vou levantar aqui é o Kenjaku possuir o corpo do próprio Tengen, que apesar de ser mais uma maldição do que um ser humano nesse momento, o seu corpo ainda permanece sendo parcialmente humano, ficando assim dessa forma suscetível à possessão do Kenjaku. Agora, quais seriam as implicações práticas disso? Primeiro, o Tengen, ele se tornaria uma ameaça para a idade, assim como ele próprio imaginou que poderia vir a se tornar caso ele perdesse o controle de si mesmo, só que agora, sendo possuído pelo Kenjaku. E agora, o plano do Kenjaku de fundir o Tengen com a humanidade incluiria o próprio Kenjaku, já que ele estaria no corpo do Tengen, ou seja, o próprio Kenjaku se tornaria um só com aquela maldição enorme que ele mesmo imaginou. Quem sabe com ele conseguindo até mesmo obter o controle total dessa forma assimilada, caso ele ainda possa usar a habilidade de manipulação de maldições. Enfim, galera, eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu pretendia, mas eu gostei muito dessa viagem. E eu acho que se a história seguir por esse rumo, ela vai escalar de uma forma bem interessante com Kenjaku, não só sendo o cientista de todo esse experimento, mas o arquiteto do experimento também. Com ele se tornando o resultado do seu próprio experimento, seguindo um pouco daquele clichê do cientista que faz o experimento em si mesmo, que acaba sendo obrigado a fazer o experimento em si mesmo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o que pode vir a acontecer. Curta, compartilhe. Tchau.